Amigas e amigos, o juiz Sérgio Moro, naquela sua agenda politiqueira lá da Petrobras, que ele foi lá escalado, né, para fazer aquela agenda para confrontar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma agenda calculada para coincidir com a passagem do ex-presidente pelo Rio de Janeiro, exatamente porque eles sabiam que o ex-presidente faria denúncias pesadíssimas sobre as maracutaias da Operação Lava Jato. O Moro saiu com essa, dizendo que não debateria publicamente com pessoas condenadas por crime. O Lula não tem nenhum interesse em debater com ele, não foi essa a intenção do Lula. Ele aqui valorizando o passe, né, querendo dar uma de bonzão. É ele mesmo que fez a condenação no Lula com base no jornal O Globo e coisas do tipo, né, as baixarias dele, né, da Operação Lava Jato, querendo, né, se valorizar. O Lula jamais debateria com ele, né? Ele não tem estatura intelectual, moral, ética para debater com esse presidente. É o submundo da politicagem que eu falo aqui. O Lula está no mundo da política, da civilidade, da civilização, das ideias, dos projetos e tudo mais. O Sérgio Moro está no submundo. A estatura intelectual, moral e ética dele é de rodapé. Por que o ex-presidente debateria com figura tão desqualificada? Agora, a defesa do Lula fez a denúncia como deveria ser feita de fato, né? Diz aqui uma nota do Cristiano Zanin, advogado de defesa do Lula, que em nenhum lugar do mundo seria aceitável que o juiz da causa fosse visitar uma parte para dar conselhos jurídicos a ela. Mas adiante diz o discurso feito pelo juiz Sérgio Moro na sede da Petrobras, por si só compromete a aparência de imparcialidade e pode motivar o reconhecimento da sua suspeição. E aí, se eles não têm pudor, não têm vergonha, não têm parâmetros éticos, né? Vai lá fazer politicagem, fazer aquelas bobagens que ele andou falando lá. É típico, né? Ali mostra a estatura intelectual, moral e ética dele. Falando frases de efeito, dizendo que a direção da Petrobras tem que ser vigiada, tem que pagar propinas para funcionários denunciar corrupção e coisa do tipo, né? A questão da Petrobras, não é, eu comentei aqui num vídeo passado, ela tem que ser sempre posta na sua perspectiva histórica, no seu papel chave na economia brasileira, na defesa da soberania nacional, enfim, tudo que representa um projeto de desenvolvimento do país com progresso social, com democracia, com soberania, né? A gente tem que considerar a Petrobras, quando eles atacam a Petrobras, eles atacam nada mais, nada menos do que esse projeto. Portanto, eles não estão lá perseguindo o ex-presidente Lula, né? Então, simplesmente porque é o Lula, porque o Lula representa um projeto, né? Qualquer um que estivesse na situação dele certamente sofreria perseguições desse tipo, né? Desse tipo de gente, né? De baixo nível, como foi com Getúlio Vargas. O que aconteceu com Getúlio Vargas? Exatamente o que eles estão fazendo agora com esse presidente Lula. Aqui a Petrobras, eu vou deixar o artigo que eu fiz aqui, eu tenho comentado desse artigo que eu fiz para a revista Princípios, eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha, está no blog outro lado da notícia.com.br, para vocês verem a trajetória da Petrobras, o cerco que a direita sempre fez à Petrobras. Essa questão do Sérgio Moro se insere exatamente aí. É um serviçal, um mero serviçal de interesses outros, entregaram o nosso pré-sal e agora estão destruindo a Petrobras. Os interesses dos grandes grupos econômicos que controlam o setor de energia em âmbito mundial, que têm interesse em botar a mão nesse pote de ouro brasileiro, sempre tiveram, né? O Gabrielli, por exemplo, José Sérgio Gabrielli, quando ele assumiu a presidência da Petrobras, ele disse que a missão dele, né, da nova direção da Petrobras, era reconstruir a empresa destruída pelo projeto neoliberal, pelo período dos governos do Fernando Henrique Cardoso. Não é que ele disse, é uma frase dele aqui que eu separei, que eu recuperei, que ele disse que a Petrobras estava sendo dividida em partes, estava em processo de esfacelamento. Eu acho que a empresa teria sido vendida se nós não tivéssemos interrompido esse processo. Isso é verdade que logo depois, né, em 2006, no dia 21 de abril de 2006, o Brasil atingiu a autossuficiência em petróleo, né? Quer dizer, e aí o Lula disse na ocasião, né, que isso só foi possível porque a empresa não foi parar no balcão das privatizações. Porque tem um sentido lógico aí. Quando eles dizem que estão combatendo a corrupção, na verdade eles estão institucionalizando a corrupção. É porque tira a Petrobras desse projeto, né, e joga a Petrobras nas mãos do projeto neoliberal, nas mãos dessa gente aí. Quer dizer, a corrupção passa a ser formal, passa a ser oficial. É como eles tentaram fazer. É a privataria, a lógica da privataria. Né, criam-se leis, criam-se, né, emendas constitucionais e tudo mais, para ir adequando a institucionalidade, os interesses do povo, tudo isso vai sendo afastado exatamente para que eles criem uma institucionalidade própria e assim eles instituem a corrupção. Né? Essa história que eu falo aqui, tira dinheiro
público, né, do orçamento público, tira dinheiro das estatais. A lógica, né, da administração das empresas estatais pelo projeto neoliberal é esse, é abastecer o tesouro. O Tesouro joga o dinheiro no orçamento público por outros mecanismos que eles criam, e no orçamento público eles passam a mão no dinheiro do povo, nos interesses do povo, que é a PEC 55, a reforma da Previdência e outras medidas neoliberais, a privataria. O Sérgio Moro falou lá do Pedro Parente, por exemplo, que esse neoliberal, falei dele aqui no vídeo passado, que ele diz que não há garantia de que não ocorra loteamento político na empresa, né, que isso não vote, né, o que ele chama de loteamento político. Agora, eles vão lotear o quê? Vão fazer o loteamento, é isso, né? Sai o que eles dizem que é loteamento político para entrar o loteamento da turma da bufunfa, das finanças, dos interesses mais antipovo, né? Mais contra o Estado, né? Contra os interesses coletivos. O sentido de se ter uma estatal discurseira é politicagem, que eu estou falando, submundo da politicagem. Ele não está lá como juiz, como nada disso. Ele foi acionado para fazer as politicagens dele. Junto com todo o espectro aí do golpe, né? Eu falo aqui das facções do golpe, de um lado ou de outro, a preocupação única deles é exatamente impedir denúncias como essa do ex-presidente Lula, impedir que isso se propague, né? A mídia boicotou claramente as denúncias que o ex-presidente fez, né? Lá no caso enfim, o espectro da Operação Lava Jato, as denúncias pesadas que o ex-presidente Lula fez com fundamentos, verdade, o ex-presidente não falou uma mentira. No entanto, o Estadão já tratou de atacá-lo, vem atacando ele sistematicamente com esse discurso racista que eu tenho comentado, racismo. O Demiurgo de Garanhuns, nordestino, pau de arara, né? Hoje o Estadão volta, né, dizendo aqui que ele é o rei da mentira, essas coisas típicas, né, da falta de argumento. Quando não tem consistência no argumento, apela para os adjetivos, né? Diz que Lula disse que, tentando desqualificar que o Lula disse que era estarrecedora a situação lá que ele viu lá naquele complexo, o Compeg, né? E falou também dessa notícia aí deles tentarem incriminar os dois ex-presidentes da Petrobras, né? O José Sérgio Gabriel e a Graça Foster. Aí estão sendo processados por improbidade administrativa em razão da decisão de congelar os preços dos combustíveis. Quer dizer, se usou a estatal, o Estado, exatamente para proteger a economia, né, não deixar o preço do petróleo, né, do consumo, né, para o consumidor oscilar de acordo com os interesses do mercado financeiro internacional, de acordo com os interesses da bolsa, da especulação e etc. É isso, essa turma aí pensa assim, pensa com o olho grande nos recursos do povo, né, como eles metem a mão no bolso do povo, né? E aí quem defende uma ideia que o Estado tem que beneficiar o povo, tem que fazer políticas para beneficiar o povo, vira consequentemente inimigo deles, né? Isso é uma lógica clara nesse processo aqui, que foi o que o Lula denunciou. Portanto, essa questão toda aí, né, envolve, sem dúvida alguma, a condução política aí do Brasil, né, do processo golpista. Tem aí essa notícia, por exemplo, dizendo que o Ciro Gomes e o ex-presidente Lula estão articulando para disputar o segundo turno, né? Um apoiaria o outro, quem fosse para o segundo turno. Eu acho que isso está no campo da especulação, mas eu acho que seria importante e fundamental, aquilo que eu sempre falo aqui, em primeiro lugar, a gente pensar em combater o golpe, denunciar o golpe, porque as politicagens estão aí, elas não cansam de ser repetidas. Eu separei aqui alguns casos, né, que ilustram isso que eu estou falando. Em vez de ficar pensando em alianças, em eleições, é fazer a denúncia concreta do que significa este golpe, né? A Folha de São Paulo, por exemplo, hoje tem um editorial que é inacreditável, né? Quem tiver a oportunidade, leia, chama Casuísmo do Bem. O casuísmo, eu já falei aqui, é um comportamento que caracteriza a falta de caráter, de princípios. A pessoa muda de opinião, muda de posição de acordo com os seus interesses. Aí não tem casuísmo também. Casuísmo é casuísmo. Ele está se referindo exatamente a essa decisão do STF, né, de cumprir a Constituição, no caso das prisões de parlamentares, fala do Aécio Neves e do caso lá do Rio de Janeiro, dizendo que tem o clamor popular, né, na interpretação da Constituição. Olha, veja bem até onde vai a insanidade, o oportunismo. Na interpretação da Constituição tem que se levar em conta o clamor popular, que as massas estão nas ruas combatendo, pedindo combate à corrupção e tudo mais. É isso, é opinião privada que eles enfiam goela abaixo da opinião pública e falam como se fosse a opinião pública. O verdadeiro clamor popular é o do voto. Quem votou nessa gente? Quem votou na mídia? Quem votou no Ministério Público? Quem votou em Sérgio Moro? A Constituição diz exatamente isso, né? Que o clamor fundamental, o verdadeiro clamor popular é o clamor do voto. Enquanto isso, eles vão fazendo aí as barbaridades deles, né? É oportunismo, casuísmo, né? Puro casuísmo. Tem um outro caso que eu quero comentar aqui rapidamente,
que é esse projeto de lei aí que o jornal Gazeta do Povo, lá do Paraná, está fazendo uma denúncia, né, de um projeto do senador Álvaro Dias, esse conhecido corrupto tucano, envolvido também lá no caso de Maringá, junto com o Sérgio Moro, né? Ele apresentou um projeto junto com a Rosângela Moro, a mulher do juiz Sérgio Moro, né, a Rô do Moro, que eu sempre falo dela aqui, né, criando aí um fundo de reserva, ou seja, institucionalizando a maracutaia para o esquema lá das APAES do Paraná. Não é uma coisa vergonhosa isso, né? E aí a reportagem é crítica, né? Porque é isso, eles criam um sistema de compadrio, né? O Álvaro Dias é muito compadre do Sérgio Moro, da Rosângela Moro, daquela turma toda lá, né? Aquele contubérnio que eu falei que tem lá em Curitiba, gente da laia de Álvaro Dias, por exemplo, não é à toa que eles se juntam, quer dizer, eles se compõem, né? E a reportagem denuncia, né? Aponta, né, essa questão de transferência de recursos públicos para entidades privadas. A Rosângela Moro vive metido nessas coisas, nesses rolos, né? E depois a reportagem termina com aquela clássica desculpa, né, para não dar mais profundidade na coisa, né? Procurada, Rosângela Moro não quis falar sobre o tema. Por que ela não quis? O que ela tem a esconder? Né? Fala, eles não são os paladinos da ética, da moralidade e tudo mais. Tem outro caso também, o Sérgio Moro mandando um e-mail para uma lista aí das associações de juízes federais do Brasil pedindo apoio para a Operação Lava Jato. Politicagem, olha, vocês têm que... Ele diz aqui, ó, no fundo, fico orgulhoso de pertencer a esta categoria dos juízes federais e se não tiver o apoio de todos ou da quase absoluta maioria, fica difícil. É isso, né? Olha, só corre aqui, gente, porque as maracutaias vão aparecendo e vocês precisam ajudar a gente. Aquela história que eu sempre falo aqui, que eles se acompliciam, né, se acobertam. Então o Sérgio Moro pedindo socorro para eles. Não me deixem só, minha gente, né, eu preciso do apoio de vocês aqui nas maracutaias que eu estou fazendo. Tem outro caso também, para finalizar aqui, que eu quero comentar, que é um pedido do PT, do Partido dos Trabalhadores, né, para o STF, o Supremo Tribunal Federal, pleiteando a declaração de inconstitucionalidade da condução coercitiva. Essas prisões, esses sequestros que eles fazem, como fizeram lá na Universidade Federal de Minas Gerais, fizeram com o Lula e fizeram lá com o reitor que se suicidou na Universidade Federal de Santa Catarina. Agora, o que aconteceu? O Gilmar Mendes, que é o relator do processo, ele resolveu não analisar a liminar, ou seja, não conceder uma liminar, né, e jogar isso para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Né, o caso chegou a ser pautado e a presidenta do STF, simplesmente, a Carmen Lúcia, simplesmente retirou da pauta do dia sem nenhuma explicação, sem nada. Eles não querem tratar disso. É isso, né? Não querem tratar de justiça, tratar das questões essenciais essenciais do país, não querem debater. O Lula vai debater com esse tipo de gente? Esse tipo de gente tem estatura moral, intelectual, ética, para fazer um debate mais profundo sobre as questões essenciais do país, com o Estadão, com Folha, com essa turma aqui do STF, fundamentalmente com o Sérgio Moro? Né? Não tem, é outro mundo, é outra realidade, é isso que eu falo, né? O Lula está no mundo da civilidade, das propostas, das ideias e tal. Essa turma toda está no submundo da politicagem. É isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.